Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler do 6 até o 8, que hoje nós vamos encerrar este assunto, que está sendo bastante pesado, né? Diz assim: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio, ou no negócio, ou na coisa, ou no assunto. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, de tudo isto, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia ou impureza, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Podeis sentar, nós já oramos. Nós temos falado sobre este assunto, que é a santificação da igreja, sempre afunilando. O apóstolo Paulo disse que a vontade de Deus é esta. A vontade de Deus é muito ampla. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Porque as pessoas hoje, elas muitas vezes procuram a vontade de Deus em coisas seculares, em coisas corriqueiras da sua vida. Eu quero saber de Deus, que cidade que eu vou morar, que emprego que eu vou ter, que pessoa que eu vou casar, essas coisas que as pessoas buscam com relação à vontade de Deus. Aí quando elas vêm perguntar, uma vez apareceu um casal, eu morava aqui no fundo da igreja, apareceu um casal aqui, não tinha nada disso aqui construído, então eles bateram palma lá à frente, aí eu fui atender. Falou: você é pastor? Eu falei: sou. Naquela época eu ainda falava direto, né, que eu sou. Hoje eu fico meio, depende, né, que é pastor para você? Ah, é tudo ladrão, é safado, é não sei o que. Então não sou não. Agora, né, agora se você falar, sou pastor, é um homem de Deus, é não sei o que, eu falei, também ainda estou querendo ser, né, estou buscando ser. Mas veja bem, eles me procuraram e disseram: você é pastor? Sim. O que você acha de fazer uma oração para nós? O casal falou, e disse, para você falar para a gente qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu falei: mas na Bíblia já diz, a vontade de Deus é a santificação, né? A vontade de Deus é que em tudo deem graças. Não, mas essa aí a gente já sabe. Nós queremos saber uma revelação, uma coisa nova aí. Entendeu o que o povo procura? O povo procura isso. Mais tarde, infelizmente, esse ano passado, retrasado, eu recebi informação de que ele estava envolvido com aquele pecado sexual de família, como é que chama? Incesto, né? Incesto com filhas, com a própria filha menor. E eu tinha dito para ele: a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da porneia. Não, isso aí eu não quero saber. Quero saber de uma outra vontade revelada agora, quentinha, como diz o presbítero Wesley. Quero saber uma vontade quentinha de Deus. Pois é, irmão, a palavra não esfria não. A palavra continua desde que foi aquela época até hoje. Com muita tristeza, né? Eu recebi essa notícia e fiquei muito chateado. Mas precisamos saber isto que Paulo estava ensinando. Esta é a vontade de Deus. Mas qual? Tem muitas vontades. Tem, claro que tem. Digita lá no seu celular, na Bíblia, vontade. Aí você vai lá no Novo Testamento, procura, você vê quanta vontade Deus tem para nós. Muita vontade. Mas Paulo especifica a santificação. Mas santificação também é muito amplo, então ele reduz mais. Abstenha-se da pornografia. Ah, então tá, mas o que é isso? Todo tipo de relação sexual que não é com o seu cônjuge. Se você não é casado, se você não tem seu cônjuge, todo tipo de relação sexual que você fizer é porneia. Aí Paulo afunila mais, dizendo assim, que cada um saiba possuir seu próprio vaso. O vaso é o que? O corpo. Seu próprio corpo. Aí ele já fala mais para os solteiros, né? Que não têm o cônjuge, mas querem obter prazer pessoal, prazer individual.
Nós já falamos disso semana passada. Agora no versículo 6, as opiniões se dividem, porque Paulo usa aqui dois verbos, que na minha Bíblia está falando: ninguém oprime nem engane a seu irmão em negócio algum. Nas outras Bíblias vai falar de ofender e defraudar. Ninguém ofenda nem defraude. Existem várias versões. Algumas vão falar: ninguém oprima teu irmão, ninguém iluda seu irmão, ninguém prejudique seu irmão, ninguém transgrida seu irmão, e nem engane, nem desrespeite, nem se aproveite. Tem muitas versões com várias traduções destas palavras gregas. Algumas versões dizem que não faça isso neste negócio, outros falam nesta matéria, neste assunto, outros falam nessas questões. Essa forma de traduzir, ou mesmo no grego, pode transmitir a ideia de que Paulo está falando de negócios comerciais, porque ele usa a palavra grega pragma, de onde vem a nossa palavra pragmatismo. A palavra pragmatismo, geralmente ela tem o significado de coisas desta vida, negócios. Paulo usa esta palavra a Timóteo quando ele fala assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Essa palavra negócios que ele usa lá, na carta que ele escreve a Timóteo, é pragmatismo. Essa mesma palavra que nós usamos aqui no Brasil, é de origem grega. Então alguns comentaristas acham que Paulo mudou de assunto e não está falando mais de relação conjugal, ele está falando agora de negócios comerciais. Calvino mesmo, ele aceitava mais essa ideia, embora ele não deixou claro. Eu li o comentário dele de 1 Tessalonicenses, e ele não deixa claro no que ele acredita sobre este versículo, se Paulo está falando de negócios comerciais ou se ele continua o assunto de relações sexuais. Eu sei que Crisóstomo, 1000 anos antes de Calvino, um dos considerados mestres, pregadores da escola de Antioquia Ocidental, chamado João Boca de Ouro, porque era um dos melhores pregadores do século V, do século IV, e ele recebeu esse apelido, Crisóstomo, quer dizer boca de ouro, de tão bem que ele pregava. Não é meu caso, sou boca de espinho. Mas João Crisóstomo, quando ele pregou sobre esse texto também, de 1 Tessalonicenses 4, ele disse que esse versículo significava de pessoas, utilizou o termo lá de Jeremias, capítulo 5, versículo 8, que diz que cada um rinchava como cavalo a mulher do seu próximo. E Calvino discordou dessa interpretação de Crisóstomo, aplicando mais a questões de negócios comerciais. Embora ele não tenha deixado claro, parece que ele pendia mais para a opressão nos negócios comerciais. De fato, há razões enormes para você considerar este versículo uma continuação do que Paulo estava dizendo de relações maritais, como também para negócios comerciais. Por quê? Porque a palavra pragma pode significar coisas, pode significar negócio, ela está no plural, no singular aqui. Então algumas Bíblias traduziram assim: e nesta matéria, ninguém oprima e nem defraude seu irmão. Mas no grego não está assim, nesta matéria. No grego está só no negócio, no assunto. Então, por causa disto, por estar no singular e ter um artigo definido, eu entendo que o apóstolo Paulo continua o assunto de relações sexuais. Ele havia dito para não praticar isto com quem não é seu cônjuge. Segundo, se você é sozinho, saiba santificar o seu corpo, E não é só para quem é solteiro, também para casados. Tem casados que não sabem santificar o seu corpo, usar o seu corpo em santificação e honra. Mesmo tendo o seu cônjuge, ele ainda prejudica o seu próprio corpo com essa relação, Agora, como isso está no singular, sugere que Paulo quer dizer mais ou menos assim: no assunto que estamos falando, ninguém oprime nem defraude o seu irmão. Se fosse plural nos negócios, então, e sem o artigo, então poderíamos falar que ele se referia a assuntos comerciais. Mas eu acredito que ele prossegue no assunto da santificação, como ele vem falando aqui. Ele vai encerrar isso no versículo 8. O versículo 8, como nós lemos,
é o fechamento da ideia do apóstolo Paulo sobre todo este assunto que começou lá no 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da porneia. Então ele vem falando vários exemplos e finaliza com este exemplo que nós vamos verificar hoje à noite. Dos 2 verbos usados por Paulo, o primeiro deles, que na minha Bíblia diz ninguém oprima, na versão de vocês fala o quê? Ninguém prejudique. Outra, ninguém iluda. Não entendi. Ninguém engane, né? Seduza, no primeiro verbo, o primeiro verbo. Ninguém seduza. Esta palavra só ocorre uma vez em todo o Novo Testamento. E é aqui onde o apóstolo Paulo usa. O termo grego é hiperbaino, significa andar além, ir além. Então esta palavra, hiperbaino, ela significa que alguém está indo além com relação ao seu irmão. E há outro verbo que na minha Bíblia fala engane, né? Ninguém oprime nem engane. Na outra é defraude, né? Nem defraude a seu irmão. É uma palavra grega que significa exagerado, pleonectel, de onde vem nossa palavra pleonasmo, né? Exagero, aumento, né? Uma repetição de coisas. Então Paulo está dizendo o seguinte: ninguém vá além do que tem que ir e ninguém exagere para tirar vantagem. Ou, numa palavra só, ninguém explore. Ninguém explore o seu irmão. O que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém deve ultrapassar os limites do outro. Por exemplo, namorados não devem seduzir um ao outro para obter vantagem sexual. E nem casados devem, 2 coisas: nem ter uma vida lá fora a mais, uma vida extraconjugal, chegar em casa fingindo que não tem nada, e muitas vezes tirando o direito da sua esposa, ou a esposa tirando o direito do seu marido nas suas relações. Nós já falamos bastante sobre como essas coisas podem acontecer. Às vezes, só um exemplo claro para os irmãos entenderem. Tem uma mulher cristã, que ela não gosta de ter relação no seu período menstrual, no seu ciclo. E tem maridos que insistem. Ele não sabe respeitar isto da parte da mulher. Então há outros tipos, né, como eu falei aqui na semana passada também, de relações que o camarada não quer nem saber, né? Já tive que aconselhar casais que a esposa estava pensando em separar do marido porque o tipo de relação que ele queria ter com ela era uma relação brutal, praticamente forçando a sua própria esposa. E eu tive que aconselhar: pisa no freio, controle a tua carne, porque às vezes as pessoas acham que eu sou casado, então eu posso fazer o que eu quiser. Não é. A legitimidade do casamento não legitima você fazer o que é ilegítimo. Porque tua esposa, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, ela é um vaso mais fraco. E você precisa proteger, preservar, resguardar e não tirar proveito, não defraudar. Então essa coisa não é só para quem é namorado, não é só para quem não é casado. Também muitos casados precisam estar atentos a isso. Claro, eu tenho muitos exemplos que eu poderia dar, né? Eu e minha esposa fazendo aconselhamento para casais, e a mulher chegando reclamando que o marido dela era um ninfomaníaco, ele era um maníaco. O cara não tinha satisfação. Todo dia, enquanto ele estivesse em casa, se não estivesse trabalhando fora, parecia uma coisa animalesca. E ela disse: vou separar. Ou seja, o cara não respeitava a própria esposa.
Aí vem as ameaças: se você não me satisfaz, eu vou procurar lá fora. Isso é papo de crente, irmãos. Isso é conversa de crente. Ameaça ainda a esposa, né? E vice-versa, né? Obviamente que as mulheres que têm isso não vão se abrir com homens, né? Mas talvez a minha esposa já tenha ouvido isso de alguma pessoa, né, do sexo feminino a respeito. Mas estou dizendo isso para os irmãos apenas como exemplo, que não é somente para solteiros que Paulo está dizendo. Até dentro do seu casamento legítimo, você não pode usar o que é legítimo para trazer, para defraudar, para oprimir o teu cônjuge. Não pode. Não pode ultrapassar, que é ir além, e nem pode retirar o direito do outro, que é fazer esta exploração, tirar vantagem. Então existe um limite na relação que demanda respeito mútuo e honra para Deus. Você quer que se resuma isso numa frase? Solteiros, sejam abstinentes. Casados, sejam fiéis e respeitosos. Pronto. Solteiro abstinente, né? O mundo fala não. O mundo fala que tendo preservativo, tá bom, você pode fazer o que você quiser. A Bíblia diz: solteiros, sejam abstinentes, se abstenham. Casados, sejam fiéis e respeitosos. Honrados. Solteiros, não force a barra. Não force a barra com o seu namorado, com a sua namorada. Casados, não tenham vida extraconjugal. Agora o apóstolo Paulo diz, versículo 7, versículo 6 ainda, ele diz que o Senhor é vingador de todas estas coisas. Essa frase agora está no plural, né? Todas estas coisas no grego. Por isso que algumas pessoas acham que Paulo está falando de assuntos comerciais e não do assunto de relação marital, como nós temos dito. E eles dizem, por estar no plural, Paulo está dizendo que Deus é vingador, Jesus é vingador tanto das questões, né, com relação à pornografia, quanto com as questões na trapaça do comércio, nas trapaças financeiras. Pode ser também, como eu disse para os irmãos, o grego dá a entender que Paulo também está falando, ou pelo menos, né, se não fosse aqueles mínimos detalhes de singular, plural, isto e aquilo, poderíamos até dizer que Paulo mudou de assunto. Mas o fato de que está isso aqui tão próximo do assunto de natureza sexual do qual ele vinha falando antes, nos dá margem para pensarmos que ele está falando de fidelidade e respeito conjugal entre os casais. Além do mais, todas estas coisas que ele cita aqui no final do versículo 6, o Senhor é vingador de todas estas coisas, pode falar da variedade da natureza da porneia, como eu disse para os irmãos. O irmão Carlos até disse para mim assim, o pastor teve que entrar mesmo na lama, no lixo aí, pesquisar para saber os nomes, né? E ainda me esqueci de um monte, né? Esses dias eu recebi uma mensagem, pastor, a Bíblia fala sobre necrofilia, sexo com mortos. Olavo Bilac, aquele nosso grande poeta, né? Poeta brasileiro, Olavo Bilac era necrófilo, praticava sexo com mortos. Também o rei Herodes, né? Herodes o Grande, ele diz a lenda judaica lá, ou a história dos judeus, que ele amava muito a esposa que ele tinha várias, umas 10 esposas eu acho, ou 10 filhos e 5 esposas, 7 esposas, não me lembro, mas uma delas que ele muito amava era a Mariana, e quando ela morreu, né, ele embalsamou o corpo dela e cobriu de mel e mantinha relações com ela morta durante muitos dias. Então, esse tipo de prática de relações, Paulo chama isso de todas estas coisas e diz que Jesus é o vingador, Jesus é o punidor de todas essas coisas. O fato de que o Senhor será o punidor, o vingador,
significa que Ele vai executar juízo sobre estas coisas, e significa também que Ele é o juiz estabelecido por Deus para executar sobre todas estas coisas. E segundo, significa que nada daquilo que os homens fazem ficará impune diante do tribunal do último dia. Nada vai passar impune. Tem muitas seitas e religiões que dizem, por exemplo, que o inferno não existe, ou que o inferno não é eterno, não dura para sempre. Ora, essas pessoas estão tentando minimizar, elas estão tentando trazer uma mensagem um pouco mais suave para o pecador que afronta um Deus eterno. Quando nós afrontamos o Deus que é eterno, a sentença só pode ser eterna. A punição justa, ela tem a ver com a honra do ofendido, ela não tem a ver com o tempo que a pessoa viveu pecando. Eu já disse isso aqui, porque o argumento é o seguinte: pastor, essas pessoas viveram aí 50, 60, 80 anos e vai para o inferno pagar para sempre? Não é injusto? Que pagasse 200 mil anos no inferno, mas que tivesse um fim? Ora, a pergunta não é esta. Se um assassino vai diante de um tribunal e o juiz pergunta para ele: quanto tempo você demorou para matar a vítima? 30 segundos, eu dei um tiro, 30 segundos ela morreu. Aí o juiz: então vou te condenar a 2 dias só. Foi muito rápido. É isso que o juiz vai fazer? Ele vai condenar baseado no tempo que a pessoa gastou para cometer o crime? Não, ele vai condenar baseado na honra da vítima. Agora, biblicamente, um ser humano, biblicamente falando, um ser humano, quando tira a vida do outro, Deus falou que por outro ser humano a vida dele também tinha que ser tirada. Olha o valor da vida humana. Uma vida humana se paga com a vida daquele que atirou. Não paga com 30 anos de cadeia, igual aqui no Brasil, que 30 anos se transforma em 3. Não paga com cestinha básica. A vida humana não se paga com ressocialização. Vamos levar livro para um assassino. Se livro resolvesse a situação de um homicida, então as nossas escolas seriam as melhores do mundo. As nossas escolas tinham que ser as melhores do mundo, porque prova que lá dentro das escolas os livros fazem o sucesso que eles dizem ter em cima dos criminosos. Cadê? Em que lugar está o Brasil na lista internacional? Qual que é o lugar? É o penúltimo. Acho que nesse governo agora subiu um pouco, está em antepenúltimo. De 50 ou 100 países, o Brasil está em 98, 97. Que lugar, né, maravilhoso de educação que eles falam. Pois é. Então eu quero dizer isso para os irmãos: se uma vida humana perante Deus ela só é cobrada, ela só tem o preço de outra vida, que é daquele que tirou, imagina alguém que ofende a Deus. Imagina alguém que peca contra Deus. Qual que é a sentença dessa pessoa? Se a sentença para o assassinato é a morte, de acordo com Deus, e a sentença para quem ofende a Deus é o quê? Morte eterna. E tem a ver com a honra da pessoa ofendida. Então, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, ele fala o Senhor, né? O Senhor é o vingador, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus será o juiz de todas essas coisas estabelecido por Deus, e nada vai passar impune diante do tribunal. Paulo já havia dito isso aos Tessalonicenses. Olha o final do versículo 6, ele diz: como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Ele disse antes de escrever a carta, ou seja, no período em que ele esteve lá em Tessalônica, Atos 17, e evangelizou aquela cidade. Paulo falou deste assunto, irmãos. Paulo viu naquela cidade que ela era uma cidade promíscua. Os tessalonicenses eram pessoas orgísticas. Os tessalonicenses eram pessoas imorais.
porque para eles era normal. Mas Paulo disse: crente, não, crente não é assim. Paulo disse isso lá quando esteve, e depois falou novamente quando escreveu a carta, quando Timóteo chegou com as notícias de como estavam os Tessalonicenses. Agora Paulo diz o seguinte: eu vos disse antes e testifiquei, ou testificamos, né? Porque foi ele, Silas e Timóteo. A palavra testificar no grego significa advertir gravemente, como num tribunal. Paulo colocou os crentes da igreja de Tessalônica como se estivesse no banco dos réus, quando ele falou sobre isso lá, enquanto ele esteve pregando. Esses dias, eu vou encerrar hoje essa parte, né? Depois vamos passar para outros assuntos que o apóstolo Paulo fala. Mas esses dias que nós pregamos sobre isto, pureza, chamado à santificação, o chamado à pureza sexual, individual, conjugal, como estamos falando hoje, isso também nos deixa muitas vezes no banco dos réus. Isso também não nos coloca diante de uma advertência severa. Então este é o significado que Paulo coloca aqui. Então, queridos, a advertência solene que o apóstolo faz ecoa até os nossos dias e nos mostra que a sociedade ímpia não tem correção. Não adianta você esperar melhoria do ser humano. O ser humano sem Cristo caminha para degeneração. A imoralidade sexual é um tema que as leis tornarão normalizadas e, além disso, normatizadas. Normalizadas quer dizer tornar aquilo normal, e normatizada é transformar em lei, transformar em norma. As leis estão fazendo isto. A discordância da igreja acerca deste assunto trará perseguições e acusações de intolerância, de fobia disso e daquilo, de crime de preconceitos e outras incriminações que a igreja vai sofrer sobre isso daí. Mas a igreja não pode se calar. Ela é a voz da consciência do Estado. Por isso que eles querem colocar um Estado ateu no Brasil. O Estado socialista é um Estado ateu. Porque um dos requisitos do comunismo é destruir o cristianismo. Porque o cristianismo é uma voz de consciência que não se cala. Sempre perturbou os governos de todos os tempos, a voz dos homens de Deus. Por que você acha que Herodes prendeu João Batista e depois matou? Qual que era a acusação que João Batista fazia com ele? Era de que natureza? Os irmãos se lembram? Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. A cunhada de Herodes, né, Herodias, havia abandonado o marido dela original, que era irmão dele, o Herodes Filipe, e se casou com ele, Herodes Antipas. E João Batista chamava os fariseus que vinham olhar o batismo dele, raça de cobra venenosa, vocês. Arrependam-se. E quando Herodes vinha ver o batismo de João, montado no seu cavalão, bonitão, João falava para ele assim: e você, está achando que você é alguma coisa? Você está em pecado, não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Cala a boca, João, para com isso aí, para de falar esses negócios. E João falava. João não tinha nenhuma arma, irmãos. Que arma tinha esse homem? Ele andava de mãos vazias ali na beira do Rio Jordão, batizando as pessoas arrependidas. E Herodes, cheio de guardas, tinha até um segmento político com o nome dele, né? Os herodianos. Tinha um segmento político com o nome deles. Cheio de guardas, armados. Herodes temia. A Bíblia diz que ele tinha medo de João. Por quê? Porque João estava com a verdade e Herodes no pecado. Quem está no pecado tem medo de quem está na verdade. Aí ele falou o seguinte, ó: esse cara eu tenho que prender. Foi lá e prendeu. E num dia de uma festa lá, que a filha da esposa dele com o irmão dele, a sobrinha dele, dançou na festa de aniversário dele. Ele ficou empolgado com a sobrinha.
As ideias do cara. Encheu a cara de cachaça e ficou empolgado com a sobrinha, com a dança que a sobrinha fez. E falou para ela assim: eu te prometo qualquer coisa, até a metade do meu reino eu te dou. As ideias do cara. Aí ela correu na mãe dela e falou: mãe, ele me prometeu qualquer coisa, o que eu peço? E ela falou: a cabeça de João Batista num prato. Aí ela foi lá e falou: quero a cabeça de João Batista num prato. Aí ele tomou um susto. Agora já tinha dado sua palavra de rei, não podia voltar atrás. Mandou o soldado lá na prisão e decapitou João. Colocou a cabeça dele numa bandeja e levou para aquela mulher. A menina chamava Salomé, de acordo com a história. E a mãe Herodias. A cabeça do profeta de Deus foi parar numa bandeja para uma mulher ímpia. A igreja não pode se calar. A igreja é a voz da consciência do Estado. Ainda que o Estado cale a igreja, mas não podemos parar de falar. Não pode mais falar porque agora é lei. Espera aí, essa lei está de acordo com a Bíblia ou está contrário? Está contrário, então eu vou continuar falando que está na Bíblia. Mas você vai preso, e daí? Depois solta. Não solta os outros? Que mata lá e é para ficar 30 anos, que era para ficar a vida inteira, ou pelo menos aplicar a pena de morte sobre ele. 2, 3 anos já está soltando o cara, por que não vai soltar eu depois? E se me soltar depois eu vou continuar falando. Mesma coisa que a Bíblia fala. E quem subir nesse púlpito aqui tem que falar a mesma coisa que já era dito antes também. O pastor foi preso, agora eu vou falar outra coisa, falar o que o Estado quer ouvir. Não, aqui não. Nessa igreja não. Subir calça frouxa aqui para cima não. Um Estado que ignora a voz profética da igreja, por fim, vai elaborar leis que destroem a dignidade do homem como imagem de Deus. O Estado não tem autoridade para mudar as leis de Deus, irmãos. O Estado é servo de Deus, como a igreja é serva de Deus também. A igreja não tem autoridade para mudar as leis de Deus e nem o Estado. Lutero dizia: o Estado é a mão esquerda de Deus. As autoridades farão isso, mas para o seu próprio prejuízo. Mas se a igreja se calar a respeito, ela será cobrada, gravemente cobrada da parte de Deus. Ainda mais, a igreja tem que se proteger desses pecados dentro do seu meio. É claro que Deus já nos perdoou em Cristo, mas a insistência nesses pecados mostra que há ímpios disfarçados de crentes na igreja, que há joio no meio do trigo, e nós precisamos nos precaver quanto a isso. A sociedade perversa lá fora não só adora o sexo, como o corrompe e o destrói por seu uso profano e blasfemo contra Deus. Tomara que isso não exista nos membros do corpo de Cristo. Paulo diz que não podemos tomar o corpo de Cristo, os membros, e dá-los a uma prostituta. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 17. Ou em geral, não podemos, como membros do corpo de Cristo, nos associar com os pecados que atingem o corpo, que são os pecados sexuais. Agora, para a conclusão desta mensagem, vou usar os versículos 7 e 8. Os versículos 7 e 8 são conclusão natural do assunto. Então usarei na conclusão deste sermão que nós estamos pregando há 4 domingos. O versículo 7 e o 8 começam com uma conjunção. O 7 começa com a conjunção explicativa e o 8 com uma conjunção conclusiva. O 7 diz assim: pois ou porque. Isso é conjunção explicativa. Paulo está explicando o porquê ele vem falando tudo isto. Porque, eu vou dizer como está no grego lá direto, diz assim: pois não chamou a nós Deus para impureza, mas em santificação. Agora o 8 diz assim: portanto, aqui é conclusivo. Portanto, no grego está assim: o rejeitador não ao homem rejeita, mas a Deus, que também é o doador do Espírito dele, o Santo, para dentro de vós. Assim está diretamente na língua original. Vamos substituir aqui o pois e o portanto por se e então. Este se não é de dúvida. Ficaria assim:
Se Deus não nos chamou para a impureza e sim em santificação, então quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas a Deus, etc, etc. Ou poderíamos substituir o pois e o portanto por uma vez que e logo. Ficaria assim: uma vez que Deus não nos chamou para a impureza e sim em santificação, logo quem rejeita isto, não rejeita o homem, mas a Deus, etc. Isto aqui, irmãos, é uma colocação de lógica. Se e então. Uma vez que, logo. Pois, portanto. É uma colocação de lógica que o apóstolo Paulo está fazendo. A conjunção explicativa no versículo 7 mostra a razão de tudo isso que o apóstolo doutrinou. E a conclusão do 8 mostra as implicações de nos posicionarmos contra este mandamento do Senhor. Observe lá no versículo 2, voltando, Paulo diz assim: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. São mandamentos do Senhor. Alguém uma vez estava debatendo com um adventista, e quando eu coloquei uma questão bíblica, o texto era de Paulo, o texto que eu coloquei para ele era do apóstolo Paulo. Ele virou para mim e falou assim: entre Paulo e Jesus, você fica com quem? Você acredita em quem? Falei, mas peraí, que pergunta descabida. Você acha que eu vou responder que é Jesus? Porque Paulo é pecador como todos nós. Isso aí está fora da discussão. A minha pergunta, eu devolvo então a pergunta para você. O Espírito que estava em Jesus não era o mesmo que estava em Paulo, revelando e inspirando a Escritura? Ou não? Acabou. Aí mudou de assunto e vem com outro. Espera aí, rapaz. O que Paulo escreveu é o mesmo Espírito que estava em Jesus, que estava inspirando Paulo. Então não tem diferença. Jesus, quando prometeu o Espírito aos seus apóstolos, sabe o que ele disse? Quando o Espírito vier, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Todas. Porque a gente acha que Jesus estava fazendo lá o milagre dos pães, né? E João estava escrevendo aqui, tinha 5 pães na mão da criança lá, 5 pães, 2 peixinhos, e João escrevendo aqui na hora. Não. Você sabe quanto tempo depois da ida de Jesus para o céu João escreveu? 60 anos depois que João foi escrever. João já tinha 90 anos quando ele foi escrever o Evangelho de João. Você acha que esse velhinho ia lembrar de tudo? Claro que não. Mas o Espírito Santo que Jesus prometeu iria fazê-lo lembrar de todas as coisas que Jesus o havia ensinado, e ele não esqueceu de nada. Ao contrário, já existiam os outros 3 evangelhos. Ele olhou e falou: falaram tudo igual, vou falar diferente, vou mostrar Jesus filho de Deus, vou mostrar um evangelho teológico, uma reflexão diferente. É por isso que quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, você tem a impressão que está lendo tudo de novo, né? Mas quando você lê João, você fala: mas que diferença, né? É muito diferente, por causa dessa perspectiva. Não que um fosse mais inspirado do que o outro, porque não existe, porque o mesmo Espírito estava em João, era o mesmo Espírito que estava em Mateus. É a perspectiva que ele vai escrever. E João, muito mais velho, escrevendo, mas ele não se esquecia, porque o Espírito Santo o lembrava de todas as coisas que Jesus Cristo havia falado. Portanto, voltando ao versículo 2, Paulo diz que esses mandamentos foram dados pelo Senhor. Paulo não está inventando coisas, Paulo está doutrinando a igreja por meio de Jesus Cristo. Nós já vimos isto. Então Paulo vem e coloca a primeira negativa. Ele fala, olha o verso 7, porque não, esta é a negativa primeiro, não nos chamou Deus para a impureza ou para a imundícia. Esta palavra impureza no original significa uma impureza cerimonial, na qual o indivíduo ficava separado de Deus por causa de alguma contaminação. Era muito usado na lei essa palavra impureza. Por exemplo, a mulher, quando ganhava um menino, ficava impura, né? 40 dias ficava impura, e depois tinha que ir no templo oferecer um sacrifício para ela voltar a ser pura. A impureza cerimonial. A mulher, todo mês no seu ciclo menstrual, ela ficava impura, de acordo com a lei. Só depois que passava o ciclo é que ela tinha que
fazer uma oferta diante de Deus, passava aquele período, ela voltava a ser pura, cerimonialmente falando. Esta é a palavra. Paulo está dizendo que Deus não nos chamou para isso, para contaminação, para impureza, para imundícia. Veja que enquanto os judeus passavam por um tipo de imundícia cerimonial, os gentios viviam na imundícia moral. É muito diferente. Porque embora já tenham acabado, já tenham deixado de existir as impurezas cerimoniais, por exemplo, comer sem lavar as mãos, igual Jesus, os discípulos não lavavam as mãos para comer, os fariseus já, mas aí você está quebrando, você está se tornando impuro. Eles não podiam tocar em um morto, porque se tocasse em um morto, ficaria também impuro. Jesus tocava no morto, o morto ressuscitava. Não podia tocar num leproso, porque ficava cerimonialmente impuro. Jesus tocava no leproso, ele ficava curado. Então veja, mesmo que essas impurezas tenham acabado cerimonialmente, as impurezas morais continuam, irmãos. As impurezas morais continuam atingindo a nós. E Paulo primeiro ele coloca de uma forma negativa: Deus não nos chamou para a impureza, não foi para a contaminação que Ele nos chamou. Isso seria contraditório com o caráter de Deus, porque Deus é santo. Deus nos chamou para comunhão com Ele, e se por meio da contaminação não nos podemos relacionar com Deus, por quê? Porque Ele é puro, porque Ele é santo. Então Paulo está dizendo, não foi para a impureza que Deus nos chamou. Por isso, bem-aventurados, disse Jesus no Sermão do Monte, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem não é puro de coração não vai ver Deus, não. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo? É também curioso que no grego, Paulo não diz assim que Deus não nos chamou para a santificação. Ele diz, Deus nos chamou em santificação. Na nossa Bíblia está para, no verso 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Não. Santificação, Paulo usa outra preposição, ele usa em. Deus nos chamou em santificação. Sabe o que isso significa? Em quer dizer dentro, E olha no verso 8 se não é isso mesmo, porque lá no final ele diz assim, também nos deu o seu Espírito. Só que no grego ele usa a preposição eis, que é para dentro. Em é dentro, e eis é para dentro. Enquanto Paulo diz, olha, Deus nos chamou em santificação, ou seja, dentro da santificação, Ele nos deu o Espírito dele, o Santo, para dentro de nós. Ele usa esta preposição porque ele já havia dito, melhor dizendo, ele diz mais tarde, porque Tessalonicenses foi a primeira carta que ele escreveu, mas ele vai dizer posteriormente em 1 Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então é isso que Paulo está dizendo. Outra coisa que isso nos implica é que o caminho para a santificação não é não é um lugar a chegar, mas o próprio caminho é em santificação. Quem se santifica faz isso no caminho. E é o Espírito Santo que Deus doou para dentro de nós que nos faz sermos santos. Logo, quem rejeita tudo isso, diz o apóstolo, não é ao homem que ele rejeita. Paulo não está dizendo assim, olha irmão, se vocês forem contra isso que eu estou dizendo, vocês não estão rejeitando nem a mim, não. Ele está voltando lá no princípio do capítulo 4, quando ele diz que recebeu esses mandamentos por meio do Senhor Jesus. O rejeitador daquilo que ele está escrevendo, rejeita Deus e não o apóstolo em si. Está vendo que não tem diferença entre Paulo e Jesus nesse caso? Tudo que Jesus falou foi registrado por quem? Pelos evangelistas. Jesus não escreveu nada. A única coisa que a Bíblia fala que Jesus escreveu foi na terra, no chão, Quando vieram acusar aquela mulher que estava em adultério, e aí colocaram diante de Jesus, Jesus começou a escrever no chão. É um debate sobre o que era que Jesus estava escrevendo no chão, A curiosidade. A Bíblia não fala. Para que eu vou querer saber o que é que Jesus estava escrevendo no chão? Se a Bíblia falasse, eu saberia. Se a Bíblia não fala, eu não sei, Eu vou procurar querer saber agora?
Ah, Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens. Como é que você sabe? A Bíblia fala? Não. Agora, a tradição cristã diz que Jesus escreveu uma carta para o rei Abigar. O rei Abigar, da cidade de Edessa, na Babilônia, recebeu uma carta escrita por Jesus. Primeiro, esse rei escreveu uma carta para Jesus. Segundo a tradição cristã, essa carta chegou na Judéia e foi endereçada a Cristo. E a carta era diretamente do rei Abigar. E estava escrito assim na carta: saudações reverentes, meu Senhor. Eu sou o rei de Edessa e sou enfermo. Eu sou muito doente. E eu soube dos teus milagres na Judéia. E eu queria que o Senhor viesse aqui me curar. Soube também que os judeus não te aceitam, mas aqui na minha cidade tu serás bem-vindo. E então, diz a tradição que Jesus pegou a pena e escreveu para aquele rei uma resposta: meu filho, eu vim para as ovelhas da casa de Israel. Eu não vim para os gentios. Mas depois enviarei os meus discípulos por todo o mundo para fazer as obras que eu faço, e ainda maiores as farão. E mandou de volta essa carta para o rei. E depois que Jesus ressuscitou, então um dos apóstolos do Senhor, não me lembro agora se foi Tomé ou se foi Bartolomeu, um desses apóstolos do Senhor, foi para aquela região, curou o rei Abigar em nome do Senhor Jesus, e toda aquela nação se converteu e foi batizada para a glória de Deus. Eu li isso num livro antigo do século IV. Eu li essa narração. Não tem diferença do que Jesus falou para o que os apóstolos escreveram, porque quem escreveu o que Jesus falou foram os apóstolos. Se eles tivessem que mentir em alguma coisa, eles iam mentir no que Jesus falou também. Por isso Paulo diz: o que vocês estão recebendo aqui está sob a supervisão de Deus. Desobedecer os meus escritos é desobedecer a Deus. Deus deu o Espírito dele para vocês também. Há possibilidade do crente pecar? Sim, inclusive pecados grotescos e vergonhosos. Mas uma vez que o Espírito de Deus lhe foi dado como um presente, uma vez que o Espírito de Deus foi dado para dentro de você, logo você terá que voltar arrependido para ser então perdoado. Você não pode permanecer no pecado, a não ser que você não tenha o Espírito de Deus. Então quero fazer as seguintes aplicações finais para esta parte. Primeiro, aceite a autoridade apostólica. Aceite a autoridade apostólica, mas não aceite a autoridade neoapostólica. O que eu quero dizer com isso? Muitos aqui que me acompanham já entenderam, mas quem não acompanha é o seguinte: aceite a autoridade apostólica, ou seja, essa aqui, que foi transmitida pelos apóstolos, que está aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Fora disso, o neoapostolado que existe hoje em nossos dias, igrejas apostólicas, apóstolos espalhados por aí, rejeite. Eles não têm autorização e nem chamamento direto de Jesus para ser um apóstolo. Para ser apóstolo, precisaria ter um chamado direto de Cristo. É Jesus aparecendo para a pessoa e ainda dizendo para ele: olha, eu estou te chamando para ser crente e além de crente, um apóstolo. Tem que ser assim. Jesus apareceu para alguém? Depois de Paulo, me fale. Depois do apóstolo Paulo, Jesus apareceu para alguém falando isso? Pode ter até aparecido. Jesus resolve aparecer para um monte de gente de vez em quando. Mas a pergunta é: ele aparece para a pessoa e fala: estou te chamando para ser crente, além disso, um apóstolo? Não. E se alguém vier dizer para mim: mas para mim Jesus apareceu, por que você não expulsou ele então da sua visão? Porque o diabo pode se transformar até em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14 fala isso.
11, 13 e 14. O diabo pode se transfigurar até em anjo de luz. E Paulo diz assim: nem é novidade que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Nem é novidade que esses homens subam ao púlpito para pregar suas mentiras, porque se o próprio pai deles se transforma em anjo de luz, os filhotinhos do diabo também se transformam em pregadores da verdade. Ué. Cabe a você saber se ele é da verdade ou da mentira. Porque tem crente que não está nem aí para a Bíblia. A Bíblia está na casa dele igual um amuleto no Salmo 91, como se o diabo tivesse medo do Salmo 91. Eu já falei aqui, o diabo, ele não liga muito para o Salmo 91, porque foi esse salmo que ele usou contra Jesus lá no deserto da tentação, o Salmo 91. Mas na realidade, o crente que lê a Bíblia, o crente que busca o entendimento da palavra de Deus, ele sabe quem está falando a verdade e quem não está. Ele não é igual aquele crente que engole tudo, que vem aqui, escuta uma pregação e fala, é verdade. Aí ele vai em outra igreja falsa, que prega a mentira e a falsidade, é verdade também. Ué, ele não tem discernimento, tudo que ele ouve é verdade. Até muito crente já ouviu falar assim, não pastor, falando de Deus está bom. Ué, depende, ué. Falando de Deus está bom? Falando de Deus o quê? Eu tenho que saber o quê. Testemunho de Jeová também fala de Deus. E daí? Espírita também fala de Deus, e aí? Falando de Deus tá bom? Ah, veio orar aqui na minha casa, toda oração é bem-vinda. Sério? Sério? Toda oração é bem-vinda? Eles estão orando ao seu Deus? É? Você sabe que eles estão orando ao seu Deus? Você sabe disso? Você sabia que Deus não ouve a oração do ímpio? Deus não ouve a oração do ímpio. Deus não ouve a oração de falso profeta. Deus não ouve a oração de herege. Deus não ouve, não. Está na Bíblia que Deus não ouve. Aí o crente, ai pastor, testemunho de Jeová foi lá em casa. Chamei ele para orar e ele até aceitou. Que antigamente eles iam embora, né? Agora não, estão aceitando. Vamos orar? Vamos. Peraí, para quem que ele está orando? O que é que está acontecendo? A minha esposa falou que foi lá na casa da minha sogra, testemunho de Jeová. Falei, podia ter me chamado ele lá. Falei, você espera aí, meu marido vem aqui. Não, ela deu uma surra de Bíblia nele, logo lá no portão, e daí eles foram embora logo. Nem quiseram entrar. Aceite a autoridade bíblica, tá? É por meio do seu pastor, do seu líder, mas ele está dentro da Bíblia? Tá? Então aceite. Está fora? Não, não aceite. Mas também não precisa se rebelar. Vá até ele e diga, você está fora da Bíblia, porque a Bíblia diz X e você falou Y. Segundo, não siga o modelo da sociedade perversa na área sexual, tanto nas relações com namorados, noivos e casais, como também você sozinho. Não admita que o conceito do mundo governe sua forma de agir nessa área. Deus é vingador dessas coisas. Jesus é o punidor destas coisas, e ninguém que vive nessa prática escapará da sua justa vingança. Terceiro, não rejeite essa palavra. Quando eu falo, irmãos, quando eu falo assim, não rejeite esta palavra, eu não estou dizendo para você ser aquele boa praça. Ah, o pastor falou, beleza, concordo, glória a Deus. Não é isso não. O que eu estou dizendo é que se você se esquecer disso mais tarde e voltar a praticar, você já rejeitou essa palavra. E diz o texto que você está rejeitando a Deus, não aos homens. Ele te deu o Santo Espírito dele para dentro de você. Para dentro de você, portanto, deixe que ele te guie em santidade e honra. Quarto, se em algum tempo ou momento você viveu algo dessa natureza que nós pregamos, creia no perdão de Deus sobre sua vida, amém? Tenha paz com Ele, siga adiante, siga confiante, sua restauração foi poderosa. Agora, submeta-se aos padrões divinos por toda a sua vida, para a glória de Deus. Eu não sou um santo falando a pecadores, eu sou um pecador falando a outros pecadores. Obviamente que justificados pela fé em Cristo,
pelo sangue do Filho de Deus, que nos justificou quando nós cremos no Filho dele. Todos nós já devemos ter vivido, ou praticado, ou passado por situações assim. A diferença de viver, praticar e passar é diferente. O modo de vida é uma coisa, praticar é outra, e fazer ou passar por uma situação dessa é outra. A questão é: confie no Senhor que te perdoou, confie no Cristo que morreu pelos seus pecados. Diz a Bíblia, os nossos pecados foram resolvidos na cruz do Calvário. Nossos pecados foram exterminados na cruz do Calvário. Agora, o que é que mostra que você foi perdoado? Uma vida de submissão e obediência à palavra de Deus. Isso prova que você foi perdoado. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar e agradecer a Deus pelo culto, pela sua mensagem e também por esse tema.